Quero nesta manhã desejar que você tenha um excelente dia e que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Quero meditar com você nesta manhã em alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Mateus. Quero começar pelo capítulo 26, do versículo 47 ao versículo 52, os quais dizem o seguinte: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Meus amados irmãos e amigos, aqui está um texto bem conhecido, que é o texto que vem narrando a história logo após Jesus ter saído do Monte das Oliveiras, após um momento de oração, e quando ele foi pego para ser preso, o momento exato ali que Judas Iscariotes deu um beijo na face de Jesus, o entregando aos seus inimigos. E ali nós vemos naquele momento uma reação de um dos servos de Jesus, um dos discípulos do Senhor, que foi a reação de tentar defender o mestre. E nessa reação ele puxou de uma espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, aquele moço chamado Malco. E esse homem que fez isso, esse servo, esse discípulo de Jesus, ele se chama Pedro. Todos provavelmente já ouviram falar sobre a história de Pedro, que Pedro negou Jesus. E Jesus havia falado antes de sair, antes de ir para o monte, o Getsêmani, orar, fazer a última oração antes de ser preso. Jesus havia falado que naquela noite eles iriam se escandalizar nele, que eles iriam o deixar. E Pedro tomou a palavra e disse que ainda que todos deixassem Jesus, ele não o deixaria. Então nós vemos nesse momento, quando foram pegar Jesus, que Pedro ele quis realmente defender Jesus. Pedro, nesse momento, analisando o texto, Pedro estava disposto a ir até a morte pelo mestre. Mas quando Jesus mandou ele guardar a espada, ele ficou sem saber o que fazer. Pedro estava caminhando com Jesus há cerca de 3 anos e meio. Mas Pedro ainda não havia compreendido que as batalhas as quais ele deveria travar a partir do momento que Jesus o chamou, seria com armas diferentes. Já não era com a espada dele, fisicamente falando,
Já não era a batalha no campo material, mas era uma batalha no campo espiritual. Então, naquele momento, Pedro estava disposto a reagir em defesa do mestre, mas a reação dele ainda era na ordem natural das coisas. Então, nesse momento, ele recebeu a devida repreensão do mestre e ficou sem entender o que ele deveria fazer. Quando ele recebeu aquela repreensão, ele se distanciou do mestre. Começaram a levar Jesus e Pedro começou a segui-lo de longe. Quem segue Jesus de longe não passa pelas aflições, pelo sofrimento que Jesus está passando, que Jesus passou. Então é mais confortável. Como Pedro não podia usar a espada dele para se defender, como Pedro não podia brigar como ele brigava antes de conhecer a Cristo, como ele não podia ter uma reação natural em defesa do mestre, ele preferiu recuar e começou a segui-lo de longe. Jesus lá na frente apanhando e Pedro lá atrás observando, sem se aproximar muito, para não sofrer as consequências junto com o mestre. Quando nós, muitas vezes, somos confrontados pela palavra de Deus, nós estamos fazendo algo que julgamos ser certo, mas quando a palavra de Deus vem de encontro, nos confrontando, muitas vezes a gente recua na batalha, a gente se afasta, ou porque não compreende a maneira certa de agir, ou porque compreende a maneira certa de agir, mas não quer entrar pelo caminho estreito, não quer sofrer os danos, não quer sofrer as consequências que aquela batalha nos apresenta. Então Pedro começou a seguir de longe. E quem segue Jesus de longe, lá na frente vai negá-lo. Ou nós nos aproximamos ao máximo de Jesus, passamos pelas mesmas aflições que ele passou em prol do Evangelho, em prol da vida eterna, ou nós iremos lá na frente, logo adiante, quando o cerco fechar, quando a situação ficar apertada para o nosso lado, nós iremos negá-lo, iremos rejeitar, desprezá-lo, dizer que nem conhecemos ele, sendo que estávamos com ele há pouco tempo, mas devido à situação que engrossou para o nosso lado, passamos a segui-lo de longe para não sofrer consequências e agora estamos dizendo que nem conhecemos ele. Essa é uma reflexão. Pedro passou por aquilo naquele momento. Depois ele foi um grande homem de Deus nessa terra. E nós temos que aprender observando, lendo, analisando essas histórias, essas passagens bíblicas, para que nós não venhamos a nos distanciar do mestre também, para que nós não venhamos a segui-lo de longe, porque quem segue de longe, em algum momento, vai negar Jesus, vai negar o cristianismo, vai negar a sua fé em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor Jesus, passando as aflições, sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo. Uma ótima semana e que a paz de Cristo domine em teu coração.